Vereador Tiago Rodrigues. Senhor presidente, muito bom dia. Senhores e senhoras vereadoras, um bom dia. Todas as autoridades e amigos que nos acompanham pela galeria e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje é um dia muito movimentado aqui nesta casa. Tivemos vários representantes de classe, representantes de comunidade. E dentre todos aqueles que aqui estiveram, todos aqueles que utilizaram desta tribuna, essa democrática tribuna, uma delas me chamou muita atenção, que foi o discurso da dona Ângela, né, que representa Vila Nova, lá na nossa Itupanema, não apenas pelo que ela falou, mas principalmente pela maneira como foi falado, a forma incisiva com a qual ela falava, a forma até certo ponto revoltada com a qual ela falava, e esse sentimento, essa maneira como as comunidades, como os representantes de comunidade veem o atual momento do município, essa realidade é uma realidade coletiva de todo o município. E sabemos que um dos pilares do nosso trabalho é o crédito. E o que se observa é que a cada dia que passa, os poderes públicos desse município estão gradativamente perdendo o crédito. Prova a maneira como aqui foi falada, as cobranças que foram feitas, cobranças legítimas, que naquele momento a dona Ângela falava pelo bairro, pela Vila Nova, pela comunidade de Itupanema, mas tenho certeza que é um sentimento coletivo de muitas outras comunidades, de muitas outras vilas e bairros desse município. E foi exatamente por conta disso, senhor presidente, que na sessão do dia 20 de agosto, esses vereadores se mobilizaram e solicitaram ao prefeito, solicitaram ao Executivo Municipal, solicitaram ao Tribunal de Contas desse município as prestações de contas do primeiro quadrimestre, assim como todos os processos licitatórios. E antes que eu faça algumas considerações com relação a esses processos licitatórios que nós recebemos, eu queria falar àqueles que nos acompanham que no ano de 1993 foi criada uma lei, a Lei 8666, que é a Lei das Licitações. E de forma resumida, eu queria fazer algumas colocações que essa lei nos traz. Ela fala que a licitação ela é a igualdade de condições a todos os participantes, onde o poder público fará a escolha da proposta mais vantajosa para esta licitação. A licitação ela deve garantir também a isonomia. A licitação ela deve estar relacionada aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, que fala de igualdade, probidade, dentre outros. Essa lei de licitação caracteriza como obra toda a construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Esta mesma lei caracteriza serviços como toda atividade destinada a obter determinada utilidade e interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, dentre outros. Essa lei caracteriza como compra toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma vez só ou parceladamente. A lei das licitações obriga que cada município tenha uma comissão e que essa comissão ela pode ser permanente ou especial, que tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à licitação e o cadastramento de licitantes. Esta mesma lei traz para o conhecimento de todos as modalidades em que essas licitações podem ocorrer. E eu queria citar algumas mais usuais e mais conhecidas. A primeira delas, a concorrência, onde os interessados, na sua fase inicial de habilitação, devem comprovar os requisitos mínimos no edital. E ela é aplicável para contratos de grande valor, acima de 650 mil para compras e serviços e 1,5 milhão para obras e serviços de engenharia. A segunda modalidade que eu gostaria de citar é a tomada de preços, que ela é utilizada para compras e serviços até 650 mil e obras e serviços de engenharias com valor de até 1,5 milhão. Outra modalidade que eu gostaria de citar, dispensa de licitação. É a mais simples de todas e talvez uma das mais usuais. Elas são utilizadas para obras e serviços de engenharia no valor de até 10%
do valor legalmente estabelecido na modalidade convite. Então, 10% de 150 mil é 15 mil para compras. Outros serviços, 10% da modalidade convite, 10% de 80 mil são 8 mil. E é muito conhecida uma prática de muitos prefeitos que entram no governo de baixar um decreto que é o próprio Tribunal de Contas, isso aí não sou eu quem está falando, o Tribunal de Contas que eu disse, é o famoso decreto guarda-chuva. O que é que faz? O prefeito entra, decreta um estado de calamidade pública e, através desse decreto de calamidade pública, dá para ele a prerrogativa de, independentemente do tipo de modalidade que determinada compra, determinada obra ou serviço, dependendo do seu valor, faz com que ele tenha a possibilidade de dispensar essas licitações. E nós temos aqui um decreto que declara o município em estado de calamidade pública a partir do dia 2 de janeiro, um decreto de 180 dias. Só que, visitando o site da Defesa Civil, nós observamos que existem vários critérios que devem ser preenchidos de forma positiva para se ter realmente a visualização de que o município está em calamidade pública. E eu não lembro de ter tido nenhuma catástrofe aqui nesse município. Nós não tivemos nenhuma epidemia de doenças, nós não tivemos nenhum desabamento, não tivemos nenhum deslizamento de terras, não tivemos nenhum acidente de grande proporção que viesse a tumultuar os postos de saúde ou a rede de hospitais. Então o município não está em calamidade pública. Mas um decreto em vigor, e pode acompanhar no diário oficial do município, esse decreto está em vigor e deu a possibilidade do governo contratar vários serviços dispensando as reais e verdadeiras modalidades licitatórias. E no momento em que chega para esta casa essas licitações, a gente acaba se deparando com algumas coisas que, no mínimo, são suspeitas. Quando a gente vê dispensa de licitação num valor de R$ 149 mil para locação de equipamentos e maquinários de terraplanagem. E nós temos visto aqui, sessão a sessão, mês a mês, comunidades vindo reclamar que os ramais estão intransitáveis. Chega nesta casa também processos licitatórios de compra de gêneros alimentícios não perecíveis, com dispensa de licitação no valor de R$ 77 mil, onde no processo licitatório não se diz sequer para onde vão esses alimentos. Chega nesta casa também uma contratação direta, uma dispensa de licitação no valor de R$ 720 mil para serviços de manutenção de iluminação pública nas ruas, vias, praças e logradouros. E o major aqui esteve e disse que um dos problemas do município é a iluminação pública, porque o secretário disse que ainda não conseguiu comprar o material para que seja feita a manutenção. Mas tem uma licitação que paga para uma empresa 720 mil para ela fazer essa manutenção. Tivemos o carnaval, um carnaval muito abaixo do esperado, mas foi contratada uma empresa para alocar sua infraestrutura de quase 200 mil. E o secretário assina um ofício, sendo que a sua portaria só saiu no mês de abril. E ele assina um ofício no mês de janeiro. Existe uma licitação que foi dispensada no valor de R$ 48.132 para serem confeccionadas montagens de paredes em divisórias, instalações e portas. E nas documentações desse processo licitatório não se tem sequer um projeto dizendo quantas portas são, quantas divisórias são, quantos metros quadrados são e para onde vai. Se tem uma dispensa de licitação para aquisição de combustível num valor de R$ 2.447.000, onde a prefeitura irá comprar 300 mil litros de gasolina, 600 mil litros de óleo diesel, 900 frascos de óleo 2 tempos e 700 frascos de lubrificante MD 400.
sem que seja feita uma concorrência. Analisando o detalhamento dessas informações, a Prefeitura comprou gasolina a R$ 3,29. A Prefeitura comprou óleo diesel a R$ 2,42. E quem tem carro, quem tem moto, ou quem tem a curiosidade de pelo menos passar na frente de um posto de combustível e olhar o letreiro, vai ver que esse valor não é um valor condizente de mercado. A Prefeitura, o Poder Executivo, quando assumiu este governo, em outras palavras, deu um diagnóstico para aqueles que até um determinado momento trabalhavam neste município e prestavam serviço no município. Dentre outras palavras, disse que os barcarenenses não tinham condição, não tinham capacidade de administrar, e os problemas de Barcarena aconteciam porque a equipe técnica não era capacitada a contento. Vamos trazer os secretários técnicos, vamos trazer as pessoas que realmente detêm o conhecimento técnico, a equipe especializada. Só que para isso, a Prefeitura celebrou um contrato, fez uma dispensa de licitação para o Hotel Japim, para poder hospedar os secretários e para poder hospedar os funcionários importados que vieram roubar o espaço de trabalho do barcarenense, que vieram roubar o trabalho de alguns de vocês que estão desempregados e vêm nesta casa aqui acompanhar. A Prefeitura pagou R$ 96 mil de despesas de hospedagem para o Hotel Japim, para armazenar, para guardar, para alojar os secretários importados, os funcionários importados. Se não bastasse isso, meus amigos, alguns convites de licitação, uma empresa chamada Avante Construtora Limitada ganhou 2 obras aqui nesse município, obras, entre aspas, de pequeno valor, comparada com as demais que eu acabei de falar. Ganhou uma obra de 9.948 para a reforma, adaptação e revitalização da Escola Orival Magno Cunha na Vila dos Cabanos, e reforma, adaptação e revitalização do anexo da Escola Municipal José Marques da Paixão, lá no Jardim Cabano. Mas observando as documentações dessa empresa, algo me intrigou. Ela passa uma certidão de endereço da rua São Francisco de Assis, quadra 4, lote 22 e 23, sala 1, no bairro Nazaré, que é o nosso bairro da imobiliária. E estive, senhor presidente, lá no setor competente e pedi que fosse verificado, porque eu, quando vi, achei estranho. Eu não conheço esse endereço. E olha que eu vivo meus 30 anos de vida aqui nesse município, e eu não conheço a rua São Francisco de Assis. E o funcionário que lida com isso há mais de 18 anos me entrega uma certidão de que esse endereço não existe, de que essa empresa passa um endereço de que não existe. Não existe escritório, não existe a rua São Francisco de Assis, quadra 4, lote 22, sala 1. Então, há o cheiro de que essa empresa possa ser uma empresa de fachada, possa ser uma empresa fantasma. Mas eu não vim aqui hoje, senhoras e senhores, fazer nenhum tipo de acusação indevida. Nós temos uma grande cobrança popular e dos meios de comunicação para que sejam dadas respostas referentes aos ofícios que foram feitos. E cabe ao acusador o ônus da prova. Então eu não posso ser leviano, nem posso ser irresponsável de vir aqui nessa tribuna fazer acusações. Mas a presidência desta casa, em nome dos demais vereadores, emitiu uma cópia desses relatórios e das 34 dispensas de licitações que foram realizadas de janeiro a abril para o Executivo. E conforme a lei orgânica deste município, o prefeito terá 15 dias contados a partir da data de hoje, para apresentar, não apenas para esta casa, mas para apresentar para toda a população barcarenense, para apresentar para toda a sociedade respostas, agora as respostas plausíveis, respostas convincentes e respostas que estejam amparadas na lei. E podem ter certeza, conforme falei eu na sessão de terça-feira passada,
podem ter certeza que em nenhum momento irei eu sonegar informações, que em nenhum momento irei eu passar mão na cabeça de erros que possam ter acontecido nesse município. E aquilo que for de correto a ser feito, será feito. Eu tenho certeza também que esses erros que porventura possam ter acontecido vão sensibilizar os demais vereadores, que também vão tomar uma posição. Mas digo mais uma vez, a cabeça de cada um dos senhores dirá o que cada um dos senhores irá fazer. Mas digo também, há a necessidade de dar para esse povo uma resposta ao preço de que, se essa casa não der uma resposta satisfatória, vamos perder o pouco de credibilidade que essa Câmara ainda tem. Senhoras e senhores, muito obrigado, um bom dia. Senhor presidente, era o que eu tinha para o momento. Parte, por favor. Obrigado, vereador. Vereador, antes, parte concedida. Só para esclarecer, vereador, que chegou nessa casa 58 licitações, tá? E a equipe a Câmara, os vereadores em gerais, que contrataram um advogado e um contador, né, para que analisassem essas questões, e analisaram, como o Tiago já falou, que foi em todos os vereadores, né, que foi analisado, e nós já mandamos para a prefeitura. Mas só esclarecer, vereador, que foi todos os vereadores, né, que pediu para a parte jurídica e para o contador analisar essa documentação. Perfeitamente. Isso é muito importante você ter falado, vereador. Isso aqui não foi um trabalho apenas do vereador Tiago Rodrigues. Houve a contratação de uma equipe contábil e de uma equipe jurídica, até porque são os profissionais que detêm o conhecimento técnico para analisar cada uma dessas documentações. E é interessante ressaltar também que foram custeados pela presidência desta casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.